Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, eu sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, e hoje quero dar continuidade ao assunto que iniciei no último vídeo, falando da importância do nosso calendário litúrgico. Nós, como cristãos, possuímos algumas responsabilidades diante de Deus. Dentre elas, irei destacar 3. Primeiramente, nós precisamos conhecer a nossa fé. Também precisamos praticar a nossa fé e também possuir uma rotina diária de oração. O calendário litúrgico é uma forma que nós possuímos de cumprir essas responsabilidades, estando intimamente ligadas a esses 3 pontos. Primeiramente, para conhecermos a nossa fé, precisamos ter uma catequese que nos apresente as realidades dogmáticas da Igreja e as explique corretamente. Para as crianças, existe a catequese infantil, mas para os adultos, a forma mais eficiente de se ter uma catequese é justamente a partir do calendário litúrgico. O calendário litúrgico é organizado de uma forma a apresentar, através das leituras, as realidades reveladas de Deus e explicá-las através da homilia. Esta homilia está diretamente ligada ao ensino do magistério da Igreja. Primeiramente, falando sobre as profecias do Antigo Testamento, sendo mostradas na primeira leitura, e depois mostrando o cumprimento destas profecias em Cristo, que é mostrada na cena do Evangelho. Quando acompanhamos de forma constante e sem faltas esta liturgia da palavra, nós vamos aprendendo sobre esses pontos importantes de nossa fé e vamos estar cumprindo a primeira responsabilidade diante de Deus. Não apenas cumprimos a primeira responsabilidade, mas, através da liturgia da palavra, também cumprimos a segunda. A segunda responsabilidade que temos é a de praticar a nossa fé. E a forma com que os católicos praticam verdadeiramente a fé é através da Santa Missa. Pela missa, nós participamos do mistério eucarístico de Cristo e também do seu ministério como pastor. Essa participação no ministério de Cristo como pastor se dá justamente pela liturgia da palavra. Então, a segunda responsabilidade se cumpre indo à Santa Missa, comungando e ouvindo atentamente a palavra de Deus proclamada através das leituras. Leituras essas escolhidas pelo nosso calendário litúrgico. Outra responsabilidade que temos é, então, manter uma rotina diária de oração. Quando nós falamos de oração, não é apenas sobre as orações prontas, como o Pai Nosso ou Ave Maria, mas existem muitas formas de oração, como, por exemplo, o Santo Rosário. E também as orações feitas através das nossas próprias palavras. Porém, outra forma de oração é através da leitura da Santa Bíblia ou de ouvir essas leituras. Qualquer ação verbal ou intelectual que nos conecta a Deus é uma oração. Inclinando a leitura bíblica, cada vez que nós lemos a Bíblia, estamos fazendo uma oração. E justamente o calendário litúrgico temos não apenas as leituras dominicais, mas leituras diárias. A liturgia diária, nós temos primeira leitura, Evangelho e também homilia para todos os dias da semana. O ciclo total do calendário dura cerca de 3 anos, e se o cristão acompanha essas leituras diariamente, ele irá ler e entender a Bíblia
completa durante todo esse tempo, cumprindo sim a nossa responsabilidade de uma vida diária de oração. A Igreja prega que a leitura da liturgia diária ou o Santo Rosário são os métodos ideais para nós cumprirmos essa responsabilidade diante de Deus, uma vez que trazem o conhecimento e a adoração profunda a Deus. Porém, eles não são obrigatórios. Existem outros métodos para cumprir a oração. Como eu citei antes, nós temos as orações pessoais e as orações prontas, que servem também para cumprir este objetivo. E então, precisamos perseverar diariamente em todas essas nossas responsabilidades para aumentar cada vez a nossa fé. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.